Gente, se a gente quiser, antes de começar, se as pessoas quiserem se apresentar no chat, só para a gente conhecer um pouquinho de quem vai estar participando. Bom, quem vai estar participando do webinar, né? Acho que falando vai ser mais eu e a Débora, a Maju, já vou apresentar a gente, mas a gente já está com. Agora não consigo ver. 29 outros participantes, então deixar aí um convite para quem quiser se apresentar. Tem alguns nomes familiares, além da equipe da Safe Space, claro. Então, estou vendo que a Nath está aqui. Oi, Nath, tudo bem? Quem quiser mandar aí uma mini intro, fica super à vontade, tá? Temos a Tatiana, diretamente de Manaus. Inclusive, a Beca da nossa equipe estava em Manaus semana passada, se eu não me engano. Foi. A gente estava fazendo onboarding de um cliente nosso, que eu vou até te falar aqui. De um cliente nosso, que foi a Data. A gente fez onboarding na unidade de Campinas e a gente foi para Manaus depois, assim que é bom. Bom, vamos começar? Já deu aí 5 minutinhos? Tem uma equipe da CNA em peso aqui, super clientes, super parceiros, então boas-vindas, Nath, Janaína, Alessandra. Bem-vinda, Sabrina. Eu vi que vocês estão em onboarding, então super feliz de ter vocês com a gente. E, Carla, super legal. Qual o nome da empresa importadora de instrumentos musicais? Muito interessante. Musical Express. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir aqui. Já me pré-apresentei, mas eu sou a Nathalie, eu sou uma das cofundadoras aqui da Safe Space. Hoje eu atuo em diversas áreas, mas uma das principais é que eu lidero a área de clientes. Então, é um dos motivos que fui convidada para essa conversa. E eu também sou responsável pelo financeiro. Então, está aí uma união de duas frentes que faz com que eu tenha o contexto ideal para essa conversa sobre fraudes aqui. E a gente, bom, aqui do meu lado também na Safe Space, vou apresentar rapidinho a Maju, ou Maria Júlia, mas a gente chama ela de Maju, ela lidera a área de marketing de produto, então ela vai me ajudar a complementar em algumas perguntas, falando sobre como que o que a gente está falando se aplica no prático dentro da plataforma. Então, isso serve tanto para quem já é cliente, está aqui para aprender um pouquinho mais sobre isso, quanto para pessoas que ainda não são cliente, entenderem como que isso de fato se concretiza, tá? E, por fim, mas definitivamente não ultimamente importante, diria que a mais importante é a Débora. A Débora é super cliente da Safe Space, tá? Então, hoje ela atua no Solinftech, e antes disso, ela também era cliente da Safe Space no Conta Simples. Então, eu ouso dizer que a Débora é cliente da Safe Space há mais de, acho que 6 anos, na verdade, né? Já fiz 6 anos de parceria. Então, é um super prazer ter a Débora aqui. Ela também é uma expert de Safe Space, porque ela conhece há muito tempo a plataforma. Então, te dá umas super boas-vindas, Débora, e vou deixar você se apresentar antes da gente começar, tá bom? Muito obrigada, Nathalie. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu vi aqui, antes de me apresentar, a Sabrina comentando, né, que ela atua na área de compliance, está iniciando aí a parceria com a Safe Space. Sabrina, tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso. Como a Nathalie falou, eu atuo com a Safe Space há uns 6 anos, mais ou menos, e eu sou profissional da área de compliance, tem aí, por aí, uns 15 anos, e riscos regulatórios, consequentemente, e eu já atuei em empresas tanto do ramo financeiro, quanto indústria e tecnologia, sempre com foco nessa implantação de programas de integridade, canal de ética, e atualmente eu estou aqui na Soniptech, que também é cliente Safe Space. Perfeito, Débora, super obrigada. Gente, vou trazer um contexto rápido para a nossa conversa de hoje, né? A gente está falando sobre prevenção como investimento, então, como um canal de denúncias pode impactar a receita da empresa. E, enfim, tem 2 ângulos que a gente consegue ir, né, olhando para isso. Existe um lado
muito ligado à prevenção de problemas de comportamento, que são, por exemplo, assédio, discriminação, qualquer tipo de abuso de poder nesse sentido, que impacta a produtividade, impacta a retenção, impacta a atração de talentos, que é um custo grande. Mas na conversa de hoje a gente vai ser um pouco mais específico e falar sobre ações como fraude, estelionato, e outras questões que impactam diretamente mesmo a receita da empresa, tá? Então, só para trazer um pouquinho de números aqui, né? A gente ainda tem uma impressão de, quando a gente fala de fraude corporativa, que fraudes corporativas são necessariamente rombos de bilhões de reais ou milhões de reais. Eu acho que a gente viu o caso das Americanas, né, recentemente. E, com certeza, isso é um fraude, ele é muito grande, ele custou muito caro para, não só Americanas, mas muitas outras empresas, custou caro para a Bolsa de Valores até. Mas a verdade é que no dia a dia não são esses rombos de bilhões. Existem pequenas fraudes, pequenas ações, às vezes um conluio que acabam impactando mais ainda as empresas, no sentido de que elas perduram por muitos anos, tá? De acordo com a CFE, que na verdade é a maior organização antifraude do mundo, que é a Association de Fraud, esqueci exatamente como é que é em inglês a sigla, mas as empresas de todos os tamanhos, tá? A gente acha às vezes que é só uma empresa muito grande que tem fraude, mas não, empresas de qualquer tamanho perdem em média de 5% da receita anual por conta de fraudes, tá? E um dos pontos para mim que mais chama atenção quando a gente fala de fraudes que já foram descobertos, que foram investigados, é que 40%, mais de 40%, na verdade, desses casos vieram à tona a partir de uma denúncia no canal da empresa. Ou seja, hoje, de longe, denúncias são o principal ponto de começar uma investigação, né? Onde as pessoas se sentem mais confortáveis para começar a falar sobre isso. O que isso quer dizer também? Que a maioria das denúncias, dos casos de fraude são descobertos a partir de pessoas da própria empresa que repararam que isso está acontecendo. Então, não é via uma auditoria formal, é óbvio, né? Tem casos que isso acontece, mas o principal ponto são outras pessoas que veem essa irregularidade acontecendo, identificam esse problema e confiam nos processos da empresa para se manifestar sobre isso, tá? Então, isso é um pouquinho do contexto do porquê que é tão importante a gente falar sobre isso, de olhar para isso, e eu vou, né, acho que contexto finalizado, vamos para a parte das perguntas. Então, vou começar, né, perguntando aqui para a Débora, o que são sinais, ou enfim, ações ou comportamentos, ou onde está a fumaça, tá? Que costumam surgir antes de uma fraude, de fato, vir à tona, né? Então, a gente está falando aí de processos como compras, processos de reembolso, processos de pagamento a terceiros, a fornecedores. Onde começa essa fumacinha? Boa pergunta, Nathalie. Quando o escândalo de uma fraude estoura, que foi o exemplo da Americanas que você deu, é porque já vinha ali acontecendo algo há anos e muito provavelmente esses sinais foram ignorados por ser uma empresa de grande porte, mas geralmente, respondendo a sua pergunta, o que costuma parecer muito assim um sinal de fraude? Pagamentos feitos em dinheiro ao fornecedor e sem emissão de nota, com um simples recibo, ou na questão do reembolso de alguma despesa que ou um colaborador ou um cliente, que a empresa reembolsa, às vezes, esse cliente de alguma despesa, a prestação de contas não é assertiva, não tem ali um cupom fiscal contendo a data, o local e tudo mais, para que se faça uma verificação se realmente ocorreu aquela despesa, se realmente o colaborador estava visitando aquele cliente naquele momento, ou então, por exemplo, uma emissão de nota, de pedido a mais, feita em nome de determinado cliente, e às vezes o cliente nem fez aquele pedido. Então, o que acontece? As pessoas que cuidam desses processos, geralmente, elas começam a observar esses sinais de atipicidade e discordância das normas dentro da política. E aí é muito importante ter o canal, porque
a pessoa ela vai se sentir à vontade a observar essas inconsistências e trazer para o canal de relato esses sinais de fumaça, vamos assim dizer. E aí o canal de relatos vai ser a ferramenta ideal para garantir a confidencialidade da tratativa dessa denúncia e por ali seguir o processo necessário até o final da apuração. Perfeito, Débora. Eu acho, só para complementar aqui, o que eu acho muito interessante de trazer é que fraude também é um problema de abuso de poder. O que isso quer dizer? A pessoa que comete um fraude, ela está, entre aspas, numa posição que ela tem confiança ou acesso ou autoridade suficiente para conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, é muito difícil um estagiário cometer fraude. Para um estagiário pedir um reembolso, por exemplo, vai ter 5 níveis de pessoas que vão ter que autorizar isso. Agora, às vezes uma pessoa que está na posição de gerência já tem a liberdade e confiança da empresa de pedir esse reembolso direto. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, aí que o canal entra como importante, porque quem está cometendo fraude normalmente está numa posição de poder. Então, quem repara que tem uma irregularidade está numa posição, entre aspas, mais vulnerável para denunciar essa pessoa. Se eu, analista, reparo que meu gerente está cometendo um fraude, eu tenho muito a perder por denunciar ele, eu tenho meu emprego a perder, né? Entre, talvez, outros tipos de retaliação. Por isso que o anonimato é chave aí nesse processo. Mas, ótimo. Daí, trazer aqui uma segunda pergunta, tá? Gente, quem tiver perguntas, fica à vontade para mandar no chat, e aí, dependendo, ou a gente vai parar no meio aqui da resposta e responder a pergunta, ou a gente vai esperar até finalizar para responder, depende aí do contexto. Mas em empresas menores, onde todo mundo se conhece e muitos processos são baseados em confiança, quais são os riscos de tratar a fraude como algo improvável ou que não acontece aqui? O risco é alto, altíssimo. E ele é um risco que não envolve só um risco financeiro, ele é um risco reputacional, ele é um risco de um alto turnover dentro da área, ele é um risco até de impacto na sustentabilidade da empresa, porque isso a longo prazo não se sustenta. Então, é muito importante que as empresas tenham uma política estruturada para tratamento de qualquer relato que chegue, porque como a Nathalie falou anteriormente, geralmente quem comete a fraude, ela está numa posição hierarquicamente confortável, e aí ela tem confiança dentro do que ela está fazendo, e quem reconhece esses sinais de fumaça é quem está executando as atividades do dia a dia. Então, aí, a confiança só no processo, ou só de tratar a fraude como algo, não, aqui isso não acontece e tudo mais, essa cultura ela tem que ser quebrada. As pessoas precisam ter confiança no canal, é importante que a empresa demonstre de forma transparente como que é feita a condução de uma denúncia dentro do canal, ter uma política de não retaliação também, e divulgar isso para todos os colaboradores da empresa, para que eles se sintam confortáveis e não tenham receio de fazer uma denúncia no canal. E trazendo sempre uma coisa que eu reforço nos treinamentos das empresas que eu participo. Quando for fazer um relato dentro do canal, tragam o máximo de informações detalhadas possíveis, para que nós, do compliance, que vamos conduzir a investigação, para que a gente possa ter insumos, para que a gente possa ter elementos de onde está vindo isso, qual é o possível fato gerador dessa fraude, se essa fraude está trazendo algum impacto, se isso já vem acontecendo há muito tempo, e aí por diante. Perfeito, Débora. E eu acho que esse ponto, quando a gente fala de empresas menores, é muito relevante, porque, de fato, existe, assim, menos mecanismos de conscientização sobre o que é uma fraude, né? Sim. E é normal, né? Assim, a gente vê aqui na Safe Space, não é comum empresas estão começando aí um programa de compliance, ou seja, tem uma maturidade mais baixa, já ter uma política clara, de ter um treinamento antifraude. Então, às vezes, existe a dor mesmo de uma pessoa que vê uma irregularidade, mas que ela não sabe o que é, ela não sabe nomear. Isso é uma coisa que a gente vê bastante aqui. E a gente tem aí o desafio de ajudar com esse processo de conscientização, que é um dos motivos que a gente está usando hoje inteligência artificial para ajudar a educar as pessoas. Daí eu vou passar para a Maju, mas eu vou deixar você falar antes, tá, Débora? Esse é um ótimo ponto também, Nathalie, que você trouxe, porque assim,
empresas menores, né, onde tem aquela mentalidade que isso não acontece aqui, é muito importante lembrar sempre o seguinte: mesmo que tenha a confiança, mas não tenha um processo, isso é uma falha. Por isso que a gente falou da política e da divulgação do canal de relatos. E isso não se sustenta a longo prazo, ou seja, confiança sem processo, não vamos conseguir mitigar a fraude, verificar aonde isso está acontecendo. Então, o que também eu costumo recomendar na implantação dos programas de integridade, converse com o seu RH, tenha parceria com o seu RH, para que no momento da contratação do colaborador, geralmente no primeiro dia, no onboard, ele tenha uma pequena apresentação sobre a Safe Space, falando, olha, nós temos um canal de relatos, que é a Safe Space, e esse canal funciona muito bem, é sigiloso, já começar esse aculturamento a partir do primeiro dia do colaborador. Perfeito. Enfim, eu vou passar para a Maju contar um pouquinho como a gente está olhando para isso no produto, porque a gente sabe que, especialmente em empresas pequenas, os RH às vezes está com, assim, 200 demandas, então o nosso trabalho também é conseguir ajudar com o que der. Então, Maju, se você quiser assumir, está com você. Oi, pessoal, prazer, sou a Maju, trabalho com marketing aqui na Safe Space. E aí, já trazendo, né, conectando muito bem com o que a Débora e com o que a Nath falaram agora. Logo que você entra no canal de relatos, é muito legal que você já consegue acessar aqui, então, um link rápido para o código de conduta, né, para treinamentos, documentos e diretrizes da empresa. Então, já facilita primeiro esse primeiro acesso, né, às políticas da empresa, para você estar por dentro, né, de quais são os valores aceitos, o que é recomendado. Então, logo que você entra e clica para enviar um relato, hoje é muito legal que a gente conta com uma assistente de IA, né, uma copilota mesmo, que vai conduzindo a pessoa ao longo do relato. Então, né, já tem uma primeira mensagem aqui de olá, sou um assistente especializado em caso de má conduta, estou aqui para acolher e compreender o que aconteceu, né, então esbarra naquilo que a gente comentou, né, que muitas vezes a pessoa não vai saber, olha, aconteceu uma fraude aqui na empresa e estou trazendo uma denúncia completa já para você. Então, é super legal que dá para a pessoa ir conversando, né? Não sei se esse é o lugar certo para falar sobre isso, mas presenciei uma situação estranha no trabalho. E aí a Sônia, né, que é a nossa assistente, vai tentando investigar para pegar as informações corretas, né, e qualificar isso como um relato. Então, ela vai responder aqui, né, por exemplo, agradeço por trazer essa situação à tona, entendo que pode ser difícil saber por onde começar, mas estou aqui para te ouvir e te ajudar da melhor forma possível. Se você se sentir à vontade, pode me contar o que aconteceu? E é isso que é o legal, né? É uma conversa mesmo. Então, as informações podem vir chegando fragmentadas, que a Sônia vai tentar coletar, né, o máximo de informações suficientes, enriquecer essas informações para enviar denúncia para o RH, para o compliance. Então, aqui, né, nesse caso, viu uma conversa estranha entre um colega da equipe e um fornecedor. A Sônia pediu um pouco mais de informações, né? Então, vejo que eles trocam mensagens com frequência, se encontram pessoalmente fora do trabalho. Esse colega, né, é responsável por orçar e encomendar os materiais gráficos que a gente usa na empresa, e o fornecedor é uma gráfica, então, né, a pessoa sentiu uma interação estranha ali acontecendo, e aí ela vai trazendo mais informações. Então, né, agradeço por compartilhar esses detalhes, você poderia me dar um exemplo do que aconteceu? Então, já ouvi esse colega comentando que faz alguns acordos com esse fornecedor, né, sempre de forma meio discreta. E aí ela vai investigando, né, para conseguir entender exatamente o que aconteceu. Então, aqui ela conseguiu fornecer o nome das pessoas envolvidas, e aí ela vai ser redirecionada para um formulário para conseguir revisar as informações que ela mandou, né, a pessoa mandou, para que chegue um relato completo para a pessoa administradora, gestora do canal. Então, quando a gente aceita aqui, né, seguir para o formulário, qual que é a tela que a gente chega? Uma tela de revisão dos dados do relato. E aí aqui é super legal, porque a pessoa também já vai aprendendo, né, o que ela precisa trazer para que o relato dela seja escutado e seja qualificado. Então, com quem que aconteceu essa informação, de 0 a 10, quanto que isso impactou o seu bem-estar no trabalho, quais que eram, né, as áreas das pessoas envolvidas. E olha só que legal, né? Aqui no resumo do relato, toda aquela conversa que a pessoa teve com a Sônia já chega condensada, né? Já chega um resumo daquele relato para que as informações fiquem fáceis, né, de serem apuradas. Então, aqui a pessoa opta por enviar de forma anônima, né? E o anônimo realmente é anônimo.
não tem como a identidade daquela pessoa ser descoberta, o que vai gerando mais confiança ainda no canal. E aí ela tem esse código de acompanhamento, né, que é a única forma realmente de acompanhar um relato anônimo. E como que ele chega no painel, né? Esse relato, ele já vai chegar aqui, ó, com nível de risco classificado, então pode ser um nível alto aqui, né? Porque está envolvendo informações da empresa, pode ser um conflito de interesse, uma fraude, já chega com a classificação também e as informações do relato. Então, aqui o resumo do relato, né? As classificações dela. E aí aqui no painel, a gente vai entrar mais para frente aqui, mas você vai poder acessar, né, aí o dashboard analítico, atribuir o relato para a pessoa mais apta para resolver, né, aquela denúncia, o apoio da apuração também com IA e o registro do relato pelo painel de gestores, que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, mas só para dar um spoiler para vocês. Perfeito, Maju, super obrigada. E também, assim, isso ressalta o ponto que a Débora tinha trazido, que para começar qualquer tipo de investigação é necessário se ter o contexto, as informações todas. E a nossa inteligência de IA vai, né, perguntando, pedindo para a pessoa trazer mais, para garantir que quando chega o relato, ele já chega com todas, ou pelo menos quase todas as informações, para que comece uma investigação qualificada, né? Não aquela investigação meio caças-bruxas que chegou assim, alguém emitiu uma nota fiscal estranha. Que área, que horas, quando, qual o valor? Por aí vai. E aí, assim, perguntar também para a Débora, assim, na sua experiência, quais tipos de fraude aparecem com mais frequência, assim, que você tem visto? A maior índice que eu tenho observado ao longo aí da minha experiência corporativa, o que acontece com mais frequência é desvio. Seja um desvio financeiro, seja desvio de materiais, produtos. Esses são os maiores que chegam. Tá? Posso dizer aí mais de 70%, pela minha experiência. Sempre financeiro, porque relacionado à contratação de um prestador de serviço sem emissão de nota, pago em dinheiro ou pago e depois solicitado o pedido de reembolso. Também não tem a evidência de que aquela prestação de serviço ocorreu dentro de um fluxo, se teve alguma validação, ou então a contratação de uma prestação de serviços, ela não seguiu ali um devido processo, que geralmente as empresas têm, via equipe de compras, por exemplo, ou via financeiro. A maioria é quando não segue o processo, é efetuado compras ou pagamentos fora do fluxo. Perfeito. E eu vou complementar e já entrar na próxima pergunta, que a gente vai falar um pouquinho sobre como que esses fraudes passam despercebidos no dia a dia, né? Então, seja por RP, por auditoria, por controles tradicionais. Eu vou trazer já aqui, na minha visão como financeiro, que é, né, dentro, quando você faz um fechamento de mês, quando você está olhando um total, é muito fácil de você ver um custo que normalmente, sei lá, era um custo médio de 10 mil por mês, e do nada esse custo de 10 mil pula para 30. Você fala, opa, peraí, alguma coisa está errada. Mas as fraudes mais comuns do dia a dia, elas não são esse tipo de fraude que é tão escancarada. Então, por exemplo, um reembolso médio de viagem, que é sempre assim, 2 mil, 3 mil por mês, 2 mil, 3 mil por mês, um mês vai para 4 mil, você fala, ok, né? Tipo, não é uma coisa que chama atenção. Então, né, de grão em grão mesmo que a coisa vai aumentando. Uhum. E aí, a nível de controle e auditoria financeira, é muito difícil de você pegar essas coisas. Por isso que é muito mais no processo que dá para identificar. Porque, né, acho que principalmente quem está cometendo fraude, tem sempre cuidado de não ser pego. Então, tem essa inteligência de não fazer nada que é muito gritante, muito discrepante. Mas, enfim, vou passar para você um pouco, Débora, falar sobre isso, sobre sistemas, auditorias, como que isso passa, entre aspas, despercebido. Não é sempre, né? A gente espera que, né, elas sejam identificadas, mas muitas vezes não é o caso. Ela passa despercebida justamente por todos esses pontos que você trouxe. O primeiro de todos, não fazer dentro do fluxo.
Então, assim, um mês eu faço ali, eu fraudadora, eu faço ali algo fora do fluxo, eu pego um reembolso, eu solicito um reembolso, ou eu faço a compra de um material num valor baixo, para que não dê muita distorção no caixa da empresa, e isso acabe passando de forma imperceptível. Então, é muito aos poucos, por isso que eu falei no começo. Quando o escândalo estoura, é porque já vinha acontecendo algo que foi passando despercebido. Então, assim, você vê aquela diferença no caixa de 2, 3 mil reais, tá ok, foi um mês atípico, a gente teve mais despesa e tudo mais. Então, às vezes acaba passando despercebido, porque, eu tenho aqui isso é, do meu faturamento, isso daqui não significa nada, mas e a longo prazo? Dentro de 6 meses, dentro de 12 meses, o quanto isso vai impactar, né, dentro da sua empresa? Então, é muito importante que tenha-se um sistema só voltado para prevenção a fraudes, que aí seria um canal de relatos. Por quê? Como a Nathalie falou, às vezes não é pego em auditoria, né? E essas pequenas diferenças, elas são manipuláveis. Então, é muito importante ter esse canal de denúncias para que a gente possa, aqui como compliance, identificar essas camadas mais humanas que vão cometendo a fraude aos poucos e durante um grande período, até serem descobertas. Perfeito. E principalmente, assim, essas coisas são coisas que passam nos números, às vezes, essas discrepâncias, mas é muito difícil, diria quase impossível, ela passar por todo mundo da empresa. As pessoas vêm, elas participam. Então, um exemplo é viagem a trabalho, vou lançar a despesa como reembolso de jantar com o cliente. A pessoa que está na viagem do trabalho sabe que aquilo, sabe que não teve cliente nenhum no jantar, sabe que, na verdade, foi uma curtição. Então, é muito difícil ser uma coisa que os números podem passar, mas as pessoas estão vendo, isso não passa. Então, o segredo é, de fato, criar os mecanismos e ter as ferramentas para que as pessoas consigam se manifestar sobre isso. Exato. E também, Nath, a questão do aculturamento, como você falou. Porque, às vezes, coloca lá um reembolso de jantar com o cliente, mas aí a pessoa que cuida de reembolsos, que nem estava na viagem, nem participou, ela sabe que aquela viagem não foi para visitar cliente, né? Ela sabe que, às vezes, aquela viagem foi para participar de algum treinamento, ou para participar de algum congresso, então, assim, não faz sentido aquele valor alto de despesa para um jantar. Também é muito importante isso. Então, não é só quem estava acompanhando também a pessoa na viagem, mas quem faz esse controle. Então, sempre passa por pessoas. Exatamente. Também lembrando, gente, isso é super importante, que uma pessoa que vê uma fraude, que vê um desvio e ela é conivente com aquilo, ela sabe que tem um risco grande, o emprego dela está em risco nesse momento. Então, tem esse incentivo também para a pessoa que está vendo a coisa errada a se manifestar, porque senão depois pode voltar para ela, tá? E aí, uma outra pergunta que eu acho que a gente já respondeu, mas eu acho que é legal a gente entrar um pouquinho mais, que é justamente como que um canal de denúncias complementa auditorias e esses controles internos, né, sem substituí-los. O canal de denúncias, né, e a auditoria, eles se complementam. Por quê? A auditoria, ela vai pegar o que tem e vai fazer uma análise. Então, a auditoria, ela vai mostrar o que realmente aconteceu, enquanto o canal, ele vai ajudar a resolver e a entender o porquê que aquilo aconteceu. Então, um desvio. Pode ser que a auditoria ali identifique um desvio financeiro, ok, mas por que esse desvio financeiro aconteceu? Porque teve alguma falha no processo? Porque teve um excesso de confiança? Alguém foi coagido a não relatar aquela fraude que identificou durante algum processo? Então, o canal de denúncias, ele serve também para isso, para que a gente identifique quais são os pontos de fragilidade dentro da organização e, a partir da identificação desses pontos de fragilidade, sejam implantados mecanismos que mitiguem esses pontos de fragilidade. Por exemplo, um treinamento, fazer uma divulgação maior do canal de relatos, reforçar que o canal de relatos ele é anônimo, não tem como ficar sabendo.
E, então, isso ajuda bastante, porque o canal de relatos, ele vai trazer um termômetro da maturidade da empresa em relação à identificação de fraudes e por que as fraudes estão acontecendo e o que é necessário para mitigar essas fraudes. Perfeito, Débora. Inclusive, o próprio canal de denúncias é muitas vezes usado pelas auditorias como uma ferramenta, né? Muitas auditorias auditam, né? Ficou meio redundante, mas elas pedem relatório do canal, não só auditorias, mas, por exemplo, empresas são reguladas pelo Bacen, precisam reportar o canal de denúncias. Por quê? Porque existe um compromisso da empresa, não só de ter um canal, mas de apurar, de olhar, de, enfim, levar a sério mesmo as coisas que entram por lá. Sim. E o canal é usado como uma ferramenta pelas auditorias, justamente porque elas sabem que não tem como a auditoria entrar tão num detalhe de uma operação para ver se aquela despesa lançada como reembolso numa viagem, de fato, teve um cliente, entendeu? Não tem como. Então, é por isso que é importante. Isso, e a auditoria, eu falo que o compliance, ele tem que estar sempre muito, muito, muito próximo da auditoria, porque a auditoria, ela vai te trazer ali ela vai identificar, mas ela vai te trazer ali quais fragilidades está tendo no controle de determinadas atividades. Então, ela vai lá, ela audita, ela identifica, e ela vai trazer um apoio muito forte no que tange aos controles necessários para mitigação de riscos. Então, por isso que as auditorias... Então, muita gente pergunta assim, fala assim, Débora, nossa, a gente está passando por uma auditoria externa e eles pediram acesso aos relatos, mas, nossa, é confidencial, eu não posso... Não, você pode, desde que você leve de forma sustentável aquilo, leve as informações necessárias, a auditoria ela vai te apoiar e vai ajudar você a melhorar os processos que você tem na sua empresa. Perfeito. Eu vou até pedir para a Márcia complementar, a gente mostrar um pouquinho disso na prática, na plataforma. Boa, pessoal. Acho que uma coisa legal de mostrar aqui para vocês é exatamente sobre isso, né? De gerar a comprovação de que você está fazendo, está tomando, né, as medidas para mitigar o risco. E aí uma ferramenta muito legal que a gente tem aqui no nosso canal é que dentro do painel de gestão, a própria pessoa administradora pode registrar um relato. Então, se ela ouviu às vezes na Rádio Corredor, se alguém trouxe para ela, né, um desabafo de repente, ou algo de uma forma mais informal, né, que ainda não quer fazer um relato, não tem as informações, a pessoa administradora pode fazer um relato e registrar pelo painel. E aí, isso vai gerando comprovação também jurídica, né? Então, quando você vem aqui em fazer um relato, né, a pessoa quer se identificar, você coloca não. O que pode ser, né? Uma classificação de fraude ou de conflito de interesse. E aí vai ser o mesmo fluxo do envio do relato. E o interessante é isso, né? Você vai criando dados. Então, você consegue comprovar de que você estava vendo essa situação acontecendo, mesmo que às vezes não era nada grave, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o que houve? Recebi um relato inicial feito por uma pessoa que não tem certeza se a situação configura uma irregularidade, descreve proximidade recorrente entre colaborador responsável por orçamentos e fornecedores, com a menção de acordos informais. Então, é isso que é o legal, né? Mesmo que talvez não seja nada, você já abre aqui um documento, você já cria uma comprovação e pode começar a investigar se isso realmente está acontecendo ou não. Então, né, você consegue aqui anexar alguma evidência, se você tiver evidência, e acessar o relato no painel normalmente. Ele já vai entrar aqui como um relato para você apurar. E aí, dentro do relato, você vai conseguir ver aqui anotações, né, que você pode ir fazendo. Por exemplo, falei com uma pessoa que me trouxe o relato inicialmente e vou investigar vou acompanhar mais de perto a pessoa mencionada, né, no relato como a denunciada ali. Você consegue colocar aqui, unidade da empresa, então vai ser na unidade de São Paulo. Então, vou ficar mais de olho nessa unidade de São Paulo, se acontece alguma outra irregularidade. E tá tudo anotado aqui no canal, né? Isso que é o mais interessante, que você tem um histórico, que você consegue recorrer a ele ao longo do tempo. E aí é isso, se em janeiro a situação não era nada, mas de repente, em abril passou a ser, você já tem todo um histórico ali de 4 meses para recorrer, né? Para entender o que a empresa estava fazendo para mitigar esse risco.
Então, isso é muito rico, né? Traz dados muito ricos para a empresa trabalhar e resguarda, né? Tanto o trabalho do profissional, que é responsável por mitigar esses riscos da empresa, tanto quanto a reputação ali da empresa, né? Que pode estar em jogo caso o código de conduta, né? As diretrizes da empresa sejam violadas. Então, muito bacana, assim, de ver isso. Se vocês tiverem alguma dúvida de produto ou alguma curiosidade, também podem trazer, tá, pessoal? A gente pode disponibilizar, assim, essa visão para vocês explorarem mais e verem realmente como que vocês conseguem gerar esse tipo de comprovação. Maravilha, obrigada, Maju. Gente, antes de eu voltar para minhas perguntas, a Carla enviou aqui uma super interessante no chat, que ela mandou assim, políticas e treinamentos para isso podem contribuir para evitar essas fraudes? Isso indica, ao menos para o público geral, que há uma preocupação com todos, certo? Vou deixar a Débora responder e depois eu complemento aqui, tá bom? Carla, muito boa a sua pergunta. Sim, eu garanto para você que sim, que a grande maioria das investigações corporativas, elas advêm do quê? Políticas claras e treinamentos claros. Então, tudo isso contribui muito para evitar fraude. Por quê? Quando você direciona um aculturamento por meio de uma política, por meio de treinamentos, as pessoas, elas começam a ficar mais atentas a possíveis fraudes que estejam acontecendo, e aquela pessoa que comete a fraude, ela também vai ficar mais atenta, sabendo o quê? Que tem um escopo todo de políticas, processos, procedimentos e tratativas para identificação de fraude, tá? Então, sim, é isso mesmo. Nath, se você quiser complementar. É isso, e eu acho que serve tanto para as pessoas que estão, entre aspas, cometendo a fraude, mas principalmente para as pessoas que estão testemunhando uma fraude. Daí também traz uma confiança de que aquele é um espaço que está olhando para isso, que uma pessoa que está relatando esse tipo de problema não vai ser retaliada, e por aí vai. Isso são coisas que empoderam uma pessoa que está testemunhando isso a relatar esse tipo de comportamento. Carla, eu vou seguir aqui para a próxima pergunta, mas se você sentir que faltou algum ponto ou quiser complementar a pergunta, fica super à vontade para enviar no chat, tá? Bom, aí vamos para uma pergunta já entrando na parte um pouquinho mais prática mesmo, tá? A gente ainda vê muitas empresas que usam o que a gente chama de um canal caseiro. Então, né, as pessoas podem enviar denúncias por um e-mail interno, ou por um Google Forms, ou por algum... Olha, gente, não estou exagerando, tá? De verdade. Uma caixa de sugestões que fica no meio do escritório, que você pode colocar um papelzinho, redigido à mão. Então, isso ainda é uma prática que tem em algumas empresas, e aí eu queria, né, perguntar um pouquinho, explorar um pouquinho como ter, de fato, um canal formal, né, ajuda com tanto o processo de investigação, como comprovação de auditorias depois, e como contribui para evitar que esses fraudes aconteçam. Além de tudo isso que você falou, Nath, um processo bem estruturado, com um canal sério, um canal que garanta a confidencialidade, uma política, um processo que garanta a apuração documentada do início ao fim, e com pessoas capacitadas e treinadas, além de trazer confiança para a equipe, para quem está ali dentro da empresa, ela também evita sérios riscos jurídicos. Por quê? É muito importante sempre deixar claro que a investigação do compliance não tem poder de polícia. É muito importante deixar claro que durante uma investigação de compliance, a pessoa que está sendo convidada para uma oitiva é opcional. Ela pode ou não participar, ela não tem obrigação. Ela pode ficar à vontade para falar só aquilo que ela souber falar. Então, é muito importante ter todos esses procedimentos documentados. Por quê? Para a pessoa não se sentir coagida, para, se daqui 6 meses ou um ano, uma auditoria questionar, você ter todas as evidências documentadas de como aquele relato foi tratado, como aquele relato foi conduzido, qual foi a recomendação, né, para conclusão daquele relato, o que foi aplicado, quais as medidas foram aplicadas, se foi uma medida disciplinar, foi um treinamento,
pô, o que foi feito? Então, é importante sempre ter tudo isso documentado. E como a Nath falou, eu já trabalhei também, há muitos anos atrás, em empresas que o canal de relatos era uma caixinha que você escrevia à mão, a denúncia. Ninguém vai se sentir confortável em fazer isso, entendeu? Porque não vai gerar a confidencialidade necessária, vai gerar aquele receio de retaliação. Tá? Também já vi empresas que usam o e-mail, uma caixa de e-mail, mas assim, gente, não vai trazer a confiabilidade necessária para a condução do processo. Tá? E isso impacta demais. Então, é importante ter tudo muito bem estruturado e com um canal sério, que, como eu já falei antes, eu trabalho com a Safe Space há cerca de 6 anos, é um canal que me atende perfeitamente em todos esses requisitos. Perfeito, Débora. E eu acho que um ponto muito legal de trazer e complementar, que sempre que eu falo, acho que vem como uma surpresa para algumas pessoas, é que problemas de abuso de poder são recorrentes. Ou seja, é muito comum a gente ver pessoas que cometem assédio moral serem responsáveis por um fraude. Então, tudo isso entra na mesma categoria, né? Tipo, eu vou sair leso, eu posso mais, eu tenho mais poder. Então, você, vamos supor, tá, gente, é super hipotético, não quer dizer que uma pessoa que recebeu um relato falando que foi discriminatória também está cometendo um fraude. Mas quando você começa a ter um canal, você consegue ver padrões dentro das áreas. Então, nossa, estou tendo muito relato dentro da área comercial, disso, daquilo. E a gente está falando de fraude financeiro aqui, a gente já viu casos muito grandes de fraude de meta, de número, de objetivo. Então, é muito comum que a pessoa também tenha essa síndrome de que eu posso fazer tudo e começa a alterar, né, modificar números da empresa, falando que bateu metas que não bateu, alterando esse tipo de coisa para, entre aspas, se promover no trabalho. Eu vou... E aí, obviamente, né, ter um canal estruturado faz com que você consiga ter uma visão mais completa desse cenário, né? Você tem toda uma parte de relatório, se a gente tiver um tempo, eu vou até pedir para a Maju mostrar que tem a parte de analytics, você consegue ver, nossa, essa área está com muito mais relatos que uma outra área, vamos olhar para isso, e por aí vai. Antes de eu passar para a Maju, eu queria até, eu acho que essa pergunta vai casar bem com antes de eu passar para ela, que mandaram aqui uma pergunta anônima falando: na minha empresa temos o que se chamou de canal caseiro. Eu queria um canal de denúncias, né, mais estruturado, mas o diretor acha que o e-mail resolve. Vocês têm um exemplo de clientes que tiveram problemas antes em usar e-mail nesses casos mais graves, como fraude ou assédio? Eu queria conseguir convencer ele. Olha, eu vou contar um pouco do que eu vejo, dos principais desafios de ter um canal caseiro, tá? E aí depois a gente pode também, a gente tem case, tem blog post, tem depoimento de cliente, a gente tem alguns materiais em formas diferentes, daí vai para a escolha de quem quiser consumir, que fala mais disso. O primeiro ponto, que é um ponto que dói muito, é que esses canais, entre aspas, caseiros, eles não incentivam com que a pessoa traga um relato com todas as informações necessárias para começar uma apuração. Então, é o que eu falei, às vezes vai entrar um relato assim: uma pessoa me chamou de burra numa reunião. Como que uma pessoa da RH vai fazer esse tipo de apuração? Vira uma coisa sem pé nem cabeça, né? Tipo, um caça às bruxas, você não consegue fazer. Porque justamente é um campo aberto e a pessoa coloca o que ela quer. Isso, infelizmente, também faz com que tenha menos responsabilidade de quem faz um relato. Então, aumenta, às vezes, a chance de relatos feitos de má fé. Então, né, eu não preciso preencher nada, não tem informação, eu vou virar e falar: a Cíntia me chamou de burra. Como eu não tenho que trazer informações de que fato comprovem a veracidade disso, às vezes as pessoas vão atuar mais nisso, tá? Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que você não consegue fazer um follow-up com a pessoa. Então, a pessoa vai criar, às vezes, um e-mail fake, né? Tipo, fake 123, para conseguir enviar esse e-mail.
você vai, né, chegou esse relato sem pé nem cabeça, você vai fazer perguntas adicionais para conseguir justamente dar esse pontapé na investigação, e a pessoa não vai nem lembrar de entrar nesse e-mail, não vai conseguir fazer nada. E aí, lembrando que por um canal estruturado como o nosso, você consegue falar com a pessoa mesmo em modo anônimo, tá? Débora, pode complementar. Isso que a Nath falou é super verdade, tá, gente? De vir, e aí pode mais atrapalhar do que ajudar, como eu coloquei ali no chat, porque a gente não sabe até que ponto isso foi um relato de má fé e tudo mais. E aí, o que a Nath falou do follow-up, uma coisa que eu reforço muito nos treinamentos e também naquelas plaquinhas que nós temos espalhadas pela empresa, com o QR Code da SAFE, a gente sempre coloca assim, como o relato ele é anônimo e há necessidade de fazermos o follow-up, a Maju até mostrou ali no começo, quando é feito o relato, é gerado um código. Então, a gente sempre pede para o denunciante, para o relator ali, guardar aquele código e entrar sempre para verificar se teve algum follow-up, porque é o modo que nós vamos ali conversar com o denunciante para buscar mais insumos e levantar mais informações. Então, se a pessoa faz o relato anônimo, não guarda o código, e aí a gente faz um follow-up para coletar mais insumos, a gente também acaba ficando no escuro. Então, é muito importante, gente, sempre reforçar a necessidade de guardar o código. Perfeito, eu vou deixar a Maju mostrar o chat. E aí, depois, Maju, nem precisa parar de compartilhar a tela depois do chat, que eu já quero falar um outro ponto para você mostrar aí, tá bom? Bom, eu mostro o chat, na verdade. Antes, eu só queria complementar a fala que vocês trouxeram, né, sobre a comprovação jurídica, que também a solução caseira, né, a solução interna, ela não vai conseguir fornecer esse tipo de comprovação para você, além da falha, né, e tratamento de dados e informações sensíveis. Então, aqui a gente tem um log, né, de atividades, em que você consegue comprovar toda uma cadeia de custódia, de diligência de processos, né, numa eventual, se precisar de comprovação jurídica, né, numa eventual auditoria financeira. Então, isso que é legal, né, você consegue ver as pessoas que estavam envolvidas aqui na apuração, quais foram as ações que fizeram dentro do relato, da denúncia, e realmente, com uma solução interna, isso fica muito difícil de você conseguir fornecer, né, você vai acabando complicando o trabalho, na verdade. E aí, antes de eu mostrar o chat do relato para vocês, né, do follow-up, queria só mostrar também que a gente tem aqui a mesma assistente de IA que a gente tem no canal de denúncia, a gente mostra ela também no painel de gestão. Então, quando você está aqui fazendo uma gestão, por exemplo, de um caso de fraude, né, você pode mandar, recebi um relato sobre uma possível fraude, onde teve alteração de um relatório. Qual que é o primeiro passo que eu devo realizar? E aí a Sônia, né, a nossa assistente de IA, ela vai fornecer aqui uma resposta. Então, de um passo a passo que você pode tomar, você pode até perguntar para ela, né, como que eu faço para gerar mais comprovação jurídica desse caso. Então, é muito bom, né, ter esse apoio, porque muitas vezes a pessoa que está responsável por isso é uma equipe, né, responsável por um monte de tarefas. Então, né, ter a certeza de que tem uma assistente de IA que tem toda uma base, né, de conteúdos confiável, né, para você conversar, não é só um chat GPT aleatório, assim, dá muito mais segurança, né. E aí aqui, mostrando o chat, né, com a pessoa relatora, ele fica dentro do relato mesmo, então é super confidencial, e aí você consegue mandar qualquer tipo de mensagem para essa pessoa para conseguir coletar mais informações. Então, né, como que a pessoa vai acessar esse chat? Ela vai pegar aquele código do relato que foi gerado lá quando ela enviou o relato anônimo, e aí ela vai colocar para acompanhar dentro do canal. A partir do momento que ela acompanha, ela já pode receber aqui a mensagem que você mandou. E uma coisa muito legal também que a gente tem são esses modelos de mensagem, né? Então, um modelo de primeira mensagem que você pode mandar para acolher o relato daquela pessoa, uma mensagem para o início da apuração, ou então, né, comunicação com testemunhas, como que você fala com essas testemunhas, né? Então, isso vai facilitando muito mais, né? Vai otimizando, assim, eu acho, o trabalho da pessoa que faz a gestão do canal, que é bastante coisa para fazer, né? Boa. Só para complementar, e aí respondendo especialmente a pergunta, é importante lembrar que, assim, é uma obrigação da empresa atuar em cima de qualquer desvio de comportamento, nesse caso, por exemplo, de crime,
porque ela é responsabilizada por isso. Então, se o seu diretor comete um caso de assédio, a empresa é responsável por assédio. Então, você tem uma plataforma que você consegue comprovar que você não está negligenciando, né? Então, que nem a Maju mostrou. Mostra que você abriu o relato, que você respondeu a pessoa, que você consegue subir a anotação. Então, primeira entrevista feita com pessoa relatora. Tudo isso, né, obviamente, não vou te falar que jamais vai te isentar de um risco, né, judicial, mas ele contribui para comprovar que você não foi negligente em relação àquilo que estava acontecendo na empresa. Ter um canal já prova isso, né? Eu criei um mecanismo para as pessoas falarem, eu criei um lugar seguro para isso. Então, a nível, né, de comprovação jurídica, e não só comprovação judicial, tá, gente? Às vezes você vai fazer. A gente tem muitos fornecedores hoje em dia que exigem que uma empresa tenha, né, mecanismos de compliance adequados, especialmente depois do escândalo do Lava Jato, que é da onde veio a lei anticorrupção, que a gente nem falou aqui, mas de que isso de fato vira uma exigência, tá? Entrou mais uma pergunta aqui no chat, eu vou trazer, tá? Pelas experiências de vocês, em empresas que não possuem um setor específico de compliance, essa responsabilidade normalmente fica a cargo da área de gente de gestão, RH, a CIPA se envolve de que forma e em que nível? Quer responder um pouco, Débora? Deu complemento você? Nath, repete a pergunta, fazendo um favor. Eles perguntam, em empresas que não têm um setor específico de compliance, essa responsabilidade fica em qual área, né? Em gestão, em RH, e como que a CIPA se envolve e em que nível? O recomendado é que tenha uma área de compliance e essa área de compliance seja independente, para que ela possa atuar de maneira independente. Mas em algumas estruturas menores, geralmente fica sob a responsabilidade do jurídico e conforme for o tema do relato, por exemplo, um assédio moral, aí é envolvido a equipe de RH também para apoiar na condução dessa investigação, que aí o RH vai apoiar no quê? Ele vai apoiar se já teve algum feedback para aquela pessoa. Geralmente o assédio moral, ele é cometido pelo gestor ou direcionado a um colaborador específico ou com a equipe toda. Então, a gente vai identificar junto com o RH se já teve feedbacks, se alguém da equipe já relatou esse tipo de comportamento, se algum colega também, par desse gestor, viu algum comportamento e trouxe para o RH vai apoiar nesse sentido. No que tange a CIPA, pela minha experiência, a gente costuma envolver a CIPA quando envolve questões trabalhistas. Então, por exemplo, denúncia de negligência de EPIs ao colaborador. Os EPIs necessários não estão sendo fornecidos, e aí a gente envolve a CIPA para entender o que está acontecendo, por que aqueles EPIs não chegaram ao colaborador final, e por que ele não está usando o EPI aplicável para a função dele. Então, tudo isso tem que ser sempre apurado, e aí vai envolvendo as áreas parceiras, que a gente chama, na tratativa do relato. Perfeito, sem complementos do meu lado, achei que foi super completo. A gente tem mais 3 minutinhos, eu tenho mais, a gente não conseguiu cobrir quase nem metade das perguntas que a gente já tinha, mas eu acho que o legal é abrir para justamente quem está aqui participando, se tem alguma outra pergunta. Agora é a hora da nossa última pergunta. Alguém tem alguma outra dúvida? Senão eu pego uma outra pergunta aqui nossa, para a gente aproveitar até o último segundo aqui. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui no nosso QA anônimo. Por enquanto, não. Eu vou pegar aqui uma das nossas. Eu acho que a gente já respondeu, mas eu vou trazer um outro ponto, que é em relação à primeira pergunta, que é a diferença de ter um canal caseiro e um canal formal estruturado, que é também que você tem uma área de relatórios muito forte. Então, isso te ajuda tanto a conseguir identificar padrões e tendências, que nem eu tinha falado, mas também a comprovar isso para auditoria, fornecedores externos, você consegue enviar esse documento pronto, ou às vezes até, entre aspas,
para a diretoria da própria empresa, para um conselho da própria empresa. Então, Maju, eu acho que seria legal a gente até mostrar essa parte de relatórios da plataforma. Vou deixar a Débora falar, daí a gente mostra, porque eu acho que é um diferencial grande. Sim, isso que a Nath falou, eu uso o da Safe, que provavelmente a Maju vai mostrar agora, eu encaminho todo mês para a alta administração da empresa os indicadores relacionados ao canal de denúncias. Então, quantas denúncias recebemos, quantas foram procedentes, quantas foram improcedentes, quais foram as tratativas, quais foram os maiores temas trazidos dentro do canal, porque com todos esses insumos, a gente vai conseguir direcionar a tratativa necessária. Então, por exemplo, eu estou tendo muita denúncia de assédio moral, mas quando a gente apura, a gente vê que não é um assédio moral, é um comportamento inadequado. Então, o que eu estou precisando? Eu estou precisando, às vezes, divulgar mais para a minha equipe, para a empresa como um todo, saber diferenciar o que é um assédio moral e de um comportamento inadequado. E, com isso, ajustando os itens do canal. Eu trago sempre uma experiência minha, que é em relação ao assédio moral. Em uma das minhas experiências, tinha muito relato de assédio moral. Assim, eu lembro que teve um mês que explodiu, acho que foram 10 ou 15 relatos, todos relacionados a assédio moral. Só que quando nós fomos fazer a apuração, foi identificado o quê? Que não era um assédio moral, né? Porque não tinha ali nada vexatório, era só comportamental mesmo, de um gestor. E eu costumo dizer que foi até um case de sucesso, porque esse gestor passou por uma mentoria e ele melhorou muito. E depois nós começamos a receber, até também via Safe Space, não na parte de relatos, mas na parte do canal de escuta, elogios sobre a mudança comportamental desse gestor. Então, isso é muito importante também. E a Safe apoia nessas iniciativas, quando você precisa ali fazer a demonstração dos seus indicadores. Perfeito. Vou até mostrar aqui um pouquinho do painel para vocês, que eu acho que é isso, né? Uma grande ajuda que o painel acaba dando para você se resguardar, para você comprovar, né, tudo aquilo que está sendo feito. Então, aqui no painel você consegue ver, por exemplo, né, relato por classificação, total de relato por área. Então, né, para você atuar em cima de uma área, de repente aqui, compliance e financeiro estão muito envolvidos. Será que a gente faz um treinamento sobre, né, o assunto que está aparecendo mais no relato em relação a essas áreas? Relatos por unidade da empresa, ou qual que é a relação da empresa, né, da pessoa com a empresa, né? Então, por exemplo, a gente está vendo aqui que 5 fornecedores estão tendo problema de comportamento em relação à empresa, né? É o mesmo fornecedor? Será que a gente mitiga isso e faz um processo novo para contratar nossos fornecedores? Então, é uma série de dados que você consegue acessar aqui, não só para você ter mais clareza, né, da sua operação ali, mas exatamente para você conseguir comprovar. Então, total de relatos anônimos identificados, né, se você vê, por exemplo, que subiu o número de relatos identificados, será que isso é reflexo de alguma ação que você está fazendo dentro da empresa e isso está dando mais confiança para as pessoas trazerem, né, seus incômodos para o canal? Então, tem aqui, né, o total de relatos abertos em análise, por exemplo, para você ver como que o eco aqui. Peraí. Pronto, na minha microfone aberta, mas já mudou, boa. Bom, perfeito. Então, para você ver, né, realmente, quanto tempo que está demorando para uma apuração acontecer, o tipo de resolução que você aplicou, né? Então, isso aqui também é muito legal. Será que todos os relatos que estão chegando são procedentes? Será que tem coisa que, de repente, está aparecendo fora de escopo? E aí, caso de você criar um treinamento na empresa para educar mesmo, né, as pessoas sobre o que é um comportamento inadequado, o que é um relato passível de fazer uma denúncia, como tratar, né, essas situações, o que fazer diante dos comportamentos inadequados, né? Então, tem toda uma série de informações aqui que a gente consegue exportar, né, em formato de relatório mesmo, para gerar comprovação jurídica para a empresa, e a empresa poder se resguardar cada vez mais, né? Gente, e também, assim, só complementando, não é só em questão de resguardo jurídico, nem nada. É também uma questão de mostrar o quanto compliance é necessário dentro da empresa, porque eu já ouvi em outros lugares, falando assim, nossa, mas o compliance, ele
só traz despesa para a companhia, né? Não é uma área que gera receita. É sim, gente. A partir do momento que você consegue mostrar a evolução da maturidade, do aculturamento da sua equipe no que tange aos relatos e a condução das tratativas desse relato, além da segurança jurídica que você vai trazer para a sua empresa, você também vai mostrar o quanto a sua empresa está madura nesses temas relacionados à compliance. Tá? E tudo isso através desse dashboard. Então, você mostra efetivamente para a alta administração como que está funcionando a atuação do compliance, através de números, de dados e informações. Perfeito, gente. A gente já até passou uns minutinhos, mas o papo estava muito bom. Vou encerrar o webinar por aqui. Vou deixar um super, super obrigada para a Débora por ter participado, para a Maju por ter ajudado a gente com o conteúdo e principalmente para a nossa equipe de marketing que organizou tudo isso, fez acontecer, para a Natália e para o Thiago. E fiquem de olho que em breve a gente tem mais webinar, eu acho que mês que vem já tem, e principalmente a gente cria nossos webinars muito baseados no que vocês pedem. Então, nossa, quero muito escutar um webinar sobre problemas de assédio moral, né, pegando o exemplo da Débora. Mandem para a gente, que a ideia é sempre criar conteúdos em cima do que vocês precisam. Então, agradecer e desejar para todo mundo uma ótima quinta-feira. E semana que vem já é fevereiro, então vamos aí. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal. Boa quinta, bom restinho de semana para vocês. Tchau, tchau.